O atraso da medicina na Idade Média foi inspirado em parte pelo fanatismo de religiosos e por crenças populares. Durante muito tempo, predominou na antiguidade uma visão mágico-religiosa. Acreditava-se que as doenças eram resultado de castigo dos deuses, maldições ou catimbó. No entanto, algumas práticas médicas eram realizadas. Métodos pouco higiênicos e extremamente dolorosos eram usados para tratar os enfermos. Você vai dar graças por não ter vivido naquela época. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Vitor e vou te contar 9 práticas agonizantes e nojentas na medicina da Idade Média. Então já chega dando aquela moral com o like, se inscrevendo caso ainda não seja e ativando a sineta. Assim você sempre vai receber todos os vídeos. Tratamento de convulsões. Na Idade Média, as convulsões eram associadas a forças sobrenaturais, possessão espiritual ou demoníaca. Os gregos antigos começaram a associar a doença com intervenção divina, e o tratamento era colocar os enfermos em templos, vistos como sacerdotes. Já na Europa medieval, o buraco era mais embaixo. Se para os gregos era uma doença divina, na Idade Média era uma doença do demônio. Hipócrates, um importante estudioso da medicina, passou a afirmar que convulsões não tinham origem sagrada, divina ou demoníaca. Apesar das afirmações, as crenças das convulsões como possessão permaneceram por muito tempo. Tratamento de lepra. Em casos mais graves e sem cura, como a lepra, o doente era considerado morto antes mesmo de morrer, pois nada podia ser feito. As crenças de que essa doença de pele era castigo divino elevavam os casos de falecimento e até de contágio, já que até certo ponto os doentes eram tratados por monges ou padres. Antes do doente ir para o leprosário ou ser largado para morrer sozinho à beira de uma estrada, era costume do povo rezar uma missa de corpo presente para o leproso, um último conforto para uma alma condenada. Cauterização de feridas. Quando falamos de batalhas medievais, lembramos de soldados e cavaleiros feridos nas batalhas. O tratamento de um ferimento por flecha era duplamente doloroso de tratar, pois primeiro era preciso tirar a flecha do indivíduo, o que abria ainda mais o ferimento. Depois, para estancar o sangramento, era comum queimar o local com ferro em brasa, cauterizando assim um buraco aberto pela flecha e evitando infecções. Esse procedimento era utilizado em diversos tratamentos. Aliás, o ferro quente tinha muitas utilidades, como veremos mais à frente. Sangria, a solução para quase tudo. Muitos médicos da época acreditavam que certas doenças eram causadas pelo acúmulo de líquidos no corpo e que o bem-estar dependia de 4 líquidos corporais: o sangue, a fleuma, a bilis e a atrabilis. Então eles administravam sangrias aos enfermos. O paciente tinha uma veia ou artéria cortada para que o sangue escorresse por um tempo. Ou então os médicos colocavam sanguessugas próximas do local tratado. Em pouco tempo o cidadão estava pronto para outra. No caso da sangria, se fosse mal administrada, poderia causar a morte do paciente por hemorragia. Já as sanguessugas, apesar de muita gente achar nojento, é uma contribuição da Idade Média que ainda é usada nos dias de hoje. Se você está chocado com os métodos medicinais narrados até agora, então os próximos vão te surpreender. Tubo de metal na uretra. A falta de higiene e de prevenção no coito causavam muitas doenças venéreas, principalmente a sífilis. Para desobstruir o canal urinário e aliviar a dor do enfermo ao urinar, enfiava-se um tubo de metal na uretra do sujeito para facilitar a saída da urina. Quando o tubo não conseguia passar pela uretra, outros aparelhos similares eram usados, provavelmente apresentando um risco tão grande quanto o da própria doença. Quem aí sentiu uma dor na alma só de ouvir falar nesse tubo na uretra? Cirurgias. Os cirurgiões da época tinham pouco conhecimento sobre a anatomia humana, sobre anestésicos e antissépticos que fizessem com que as feridas não infeccionassem. Não era agradável ser um paciente naquela época, mas não havia muita escolha. Para se livrar da dor, eram submetidos a mais dor. As cirurgias eram feitas apenas em casos de urgências por fazendeiros que tinham conhecimento tratando animais, barbeiros que davam uma de dentista ou monges que tinham acesso à literatura sobre medicina.
Hemorroidas. Pacientes com hemorroidas na Idade Média tinham algumas opções de tratamento, que poderiam ser indolor e ineficaz, ou dolorosa e também ineficaz. Na era medieval, as hemorroidas eram chamadas de maldição de Santo Fiacre. Diz-se que São Fiacre estava em seu jardim quando se sentou sobre uma pedra, quando percebeu que estava completamente curado de suas hemorroidas. A partir daí, os médicos passaram a orientar os enfermos a sentarem na mesma pedra e esperar a cura de Santo Fiacre. Se tá achando que sentar na pedra era moleza, então segura essa. Quando a pedra não resolvia, os médicos usavam ferro quente que era inserido no reto para queimar as hemorroidas. Xarope com tripa de gato. Nem todas as práticas médicas medievais eram horríveis e dolorosas para os pacientes, mas ainda podiam revirar o estômago. Para tratar graves inflamações na garganta, os médicos usavam uma mistura que levava tripa de gato, gordura de urso, gordura de ouriço e algumas especiarias como sálvia, goma de madressilva, feno grego e cera virgem. Tudo isso era misturado e a gordura era dada para o enfermo beber ainda quente. Bem, uma dose amarga de dipirona nos dias de hoje não parece ser tão ruim. Curas animais. Os médicos medievais usavam vários tratamentos médicos diferentes com animais ou insetos. Acreditava-se que diferentes animais ou suas partes tinham efeitos de cura no paciente. Para tratar a icterícia, o enfermo devia engolir 9 piolhos misturado com cerveja todas as manhãs durante uma semana inteira. Uma outra forma de tratamento com animais era comer enguias com amêndoas para curar a ressaca. A crença era que as enguias iriam absorver o restante do álcool no corpo do beberrão. Bem, galera, qual dessas práticas te deixou mais intrigado? Alguma delas embrulhou seu estômago? Deixa um comentário contando se sua avó já te deu algum xarope mirabolante. Não esquece de deixar o like e se inscrever, beleza? Até a próxima aventura pela história!